Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. E começa agora mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos já na 9ª lição, onde no próximo domingo, agora dia 1º de setembro, estaremos então estudando este assunto em nossas igrejas, com o tema Confrontando os Inimigos da Cruz de Cristo. O texto áureo da lição, eu peguei aqui uma versão da Bíblia BKJ, onde ela diz, portanto, como vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Registrado aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 e o versículo 18. Como estamos abordando este assunto, confrontando os inimigos da cruz de Cristo, logo vem à nossa mente uma pergunta: quem são os inimigos da cruz de Cristo? Então esta aula vai estar cheia de indagações a esse respeito e procuraremos então responder esta pergunta e outras mais no decorrer então da aula. Os assuntos que Paulo então ele trata com os filipenses não é um assunto novo, Ele já havia tratado desses mesmos assuntos em ocasiões anteriores, como está registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que está registrado da seguinte forma: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, o primeiro versículo registrado nesse capítulo 3. Então, a igreja de Filipos era uma igreja recém-formada, Então, Paulo ele tinha preocupação de que ela enveredasse, então, para o caminho do legalismo, para o caminho da libertinagem, e tanto um quanto o outro são fortemente contrários à natureza genuína do Evangelho. E Paulo então faz advertências, Paulo faz exortações, conscientizando a igreja de que a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus, não pode sofrer danos dessas heresias, quer seja de um grupo, quer seja de outro grupo. Quando olhamos para esta lição, ela foi colocado 3 objetivos, os quais são, o primeiro é conscientizar-se a respeito da necessidade de se manter firme em Cristo. O segundo é saber quais são os inimigos da cruz de Cristo. E o terceiro é aprender a respeito do futuro glorioso daqueles que amam a cruz de Cristo. Então a lição ela está fundamentada dentro desses objetivos e queremos então seguir essa dinâmica desta lição, apresentando então o primeiro capítulo, que é exortação à firmeza em Cristo, que é o versículo 17 da lição, registrado aqui na leitura bíblica em classe. Paulo escreve da seguinte forma:
sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam. É o versículo 17. Então, esse versículo ele está amarrado, ligado a todo esse primeiro capítulo da lição, que é tratando sobre exortação à firmeza em Cristo. O primeiro subtópico, ele diz da seguinte forma: imitando o exemplo de Paulo. Então ele pega só a parte A desse versículo de 17, onde está escrito: sede também meus imitadores, irmãos. Então Paulo, ele não agradava a si mesmo. Paulo, então, ele pouco se importava com o benefício do seu corpo físico, ou melhor, o conforto do seu corpo físico, ou da prosperidade individual. Então Paulo não estava interessado nessas questões, ele não estava preso a essas questões. Paulo olhava para o benefício espiritual dos filipenses. Então Paulo desgastava as suas energias para obter vantagem espiritual de outros. Então nós podemos observar que exemplo que o apóstolo Paulo então ele deixa para toda a igreja e, por que não falar, para toda a liderança que compõe então o corpo eclesiástico da igreja do Senhor. Então isso é o cumprimento prático da lei do amor. Então Paulo não estava interessado em benefício próprio. Paulo estava interessado sim, o seu objetivo era com o bem-estar espiritual da igreja do Senhor. Então isso, essa atitude é o cumprimento prático da lei do amor. Então Paulo dava porque amava. Então, da mesma maneira que Deus então amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse, a fim de que pudesse então resgatar o homem. E essa atitude de Paulo é digna de ser imitada. Então essa atitude é uma atitude digna de ser imitada, de ser seguida e de ser considerada como exemplo de conduta cristã ideal. Então, por sua vez, o apóstolo seguia Jesus, ele seguia as instruções do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele é o exemplo supremo dessa atitude de ação. E Paulo fala aqui daquilo que Jesus, em certa ocasião, reunindo os discípulos, ele virou para os discípulos e disse: olha, eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Então Jesus deixou registrado, e Paulo, consciente dessa responsabilidade, então ele dava-se a si mesmo. Então o primeiro subtópico desse primeiro capítulo é imitando o exemplo de Paulo. O segundo é o exemplo de outros obreiros fiéis. Paulo, escrevendo para Timóteo, no capítulo 4 e versículo 12 da carta que traz o próprio nome de Timóteo, Paulo escreve: olha, ninguém menospreze o fato de seres jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então a palavra grega, para traduzir aqui o exemplo, é tupos, que significa modelo. Então, que significa também imagem, ideal ou padrão.
Então, mediante esse vasto significado, nós então vem à mente a palavra padrão. O que é ser padrão? Então, tomamos como exemplo uma construção. Uma construção, quando vai se fazer, né, aquelas colunas, as vigas, então pega-se o metro, mede-se 3 metros e corta-se então uma barra de ferro. E depois daí por diante não é necessário mais então medir outros 3 metros de outras barras. Ou seja, aquela primeira barra ali, ela então é o padrão, ela é então a referência. Todas as demais vão ser então medido por ela. Olha que interessante, né? Então, tornar-se o padrão dos fiéis é tornar-se exemplo. Tornar o padrão dos fiéis é tornar-se então referência. Tornar-se o padrão dos fiéis então é tornar o modelo ideal, né? Então era justamente sobre isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. E a lição aqui, ela trata, né, desse exemplo de outros obreiros fiéis, né? Então, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada cristã, nós encontramos muitos obreiros, né, que seguem, né, o padrão, né, registrado aqui na palavra do Senhor, né? Mas vamos caminhar um pouquinho para frente, vamos aqui entrar no 2º capítulo da lição, que vai tratar sobre os inimigos da cruz de Cristo, né? Então, os inimigos da cruz de Cristo, versículo 18, né, até o textuário da qual nós lemos, né? Uma coisa interessante é que a maioria dos inimigos da cruz de Cristo não são inimigos declarados, ou seja, são aquelas pessoas que estão ainda ocultas, né? Não são identificados, né, rapidamente. Então, Paulo assevera constantemente sobre a realidade de que havia falsos mestres infiltrados na igreja e que poderiam então transtorná-la a ponto de desviar os irmãos da fé genuína em Cristo Jesus. Então, ao lermos então a expressão inimigos da cruz de Cristo, aqui registrado nessa carta de Paulo aos Filipenses, logo pensamos em opositores ao Evangelho, né? Aquelas pessoas que não comungam, né, com as doutrinas, né, do cristianismo. Logo pensamos nessas pessoas. Então, Paulo não falava destes. Os inimigos da cruz de Cristo, então, são aquelas pessoas que acrescentam outros meios de redenção, né? Então, são aquelas pessoas que querem complemento, né? Então, eles renunciam à obra da salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo. Então, eles querem colocar outras cargas a mais, né? Então, esses são os inimigos da cruz de Cristo. Então, eles sempre estão dizendo, né, esses inimigos, olha, você tem que quebrar todas as maldições da sua vida. Olha, isso aí é uma heresia, porque Cristo, né, ele efetuou o sacrifício completo, né? Então, todas as maldições, né, tudo que nos cercavam, né, ficou para trás. Paulo fala que nós somos agora uma nova criatura. As coisas antigas, né, ficaram para trás, né? Então, essas pessoas querem colocar algo mais, colocando, olha, você tem que quebrar as maldições da sua vida. Eles vão mais longe ainda, dizendo, olha, você tem que fazer parte da minha igreja.
A igreja não é nem de Jesus, né? Eles colocam a igreja como propriedade deles. Olha, você tem que fazer parte da minha igreja para ser salvo. Então, pois esta é a verdadeira graça de Deus, segundo eles dizendo, né? E Paulo, porém, ele escreve, né, algumas características, então, para que possamos, então, identificá-los. Logo abaixo, então, Paulo vai falar que o ventre deles, melhor falando, o Deus deles, é o ventre. O termo ventre tem, então, um sentido figurado que representa os apetites, que representa os desejos carnais e sensuais. Paulo acusa esses falsos judeus de viverem para satisfazer os prazeres da carne, da glutonaria, da bebedice, da imoralidade sexual, satisfazendo todos os desejos lascivos. E eu encontrei, né, um comentário, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele comentou sobre a Epístola aos Filipenses, muito interessante, que diz que essas pessoas eram consideradas como inimigos da cruz de Cristo porque queriam que a lei de Moisés, com seus rituais, fosse o meio de chegar a Deus. Né? Olha que comentário profundo que o pastor Hernandes ele comenta, né? Então, pelo contrário, né? A lei, então, ela condenou a todos. Então, somente através ou pela graça do Senhor Jesus é que somos capazes, né, ou que a graça do Senhor é capaz de salvar o homem dos seus pecados. Os adeptos, então, da filosofia gnóstica, né, fingindo-se de cristãos, tentavam, então, injetar suas heresias no seio da igreja. Entendiam essas pessoas que o que fizesse com a carne não afetaria as coisas do Espírito. Mas o mesmo apóstolo falou aos Gálatas, né? Falou assim, olha, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Né? E Paulo ainda ele fala sobre uma outra característica desses inimigos da cruz de Cristo, falando sobre a glória deles. Né? Então a palavra infâmia tem vários sentidos, tais como aquilo que fere a honra, torpeza, vileza, abjeção. E Paulo sabia que aqueles falsos cristãos não tinham qualquer escrúpulo, nem vergonha. Entregavam-se então às degradações morais sem o menor pudor e queriam estar na igreja como se nada então tivesse acontecido. Então viviam uma vida dúbia, né? Viviam lá e cá e como se não tivesse acontecendo nada. E Paulo os trata então como inimigos da cruz de Cristo, porque os seus comportamentos, né? Então, porque com seus comportamentos, a obra de Cristo passava a não ter valor algum. Ou seja, os seus comportamentos eram reprovados à luz das Escrituras Sagradas. Né? Então, esses falsos mestres escarneciam da virtude e exaltavam o opróbrio. Eram inimigos da cruz de Cristo, porque invertiam os valores e desfaziam os padrões morais estabelecidos para a igreja. Né? Ora, aprendemos que a santidade implica na separação total da vida do pecado.
né, ou da vida de pecado, né? E Paulo então fala que o destino deles é a perdição, registrado em Filipenses capítulo 3 e o versículo então 19. Mas a lição ainda traz, né, o terceiro capítulo, que é tratar, né, sobre o futuro glorioso dos que amam a cruz de Cristo. E Paulo começa dizendo, fala assim, olha, mas a nossa cidade está nos céus, né? O céu não é uma alegoria bíblica, né? O céu é um lugar real. O próprio Jesus, né, dizendo para os discípulos, ele disse, olha, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, e vou preparar-vos lugar. E depois de haver preparado lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, né, para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Então, assim como é a terra, né, aonde habitamos, é o céu, né? Ali, como ensinou Paulo, o mortal então será revestido da imortalidade, o corruptível, né, da incorruptibilidade, né? Tudo então numa dimensão, né, acima da compreensão humana. Então a Bíblia descreve o céu como um local tangível, né, com ruas de ouro, o muro, né, de pedras preciosas, né, repleto da glória de Deus, né? Então é preciso, de certa forma, fazer até uma diferença quando a Bíblia então fala, né, do céu, esse vocábulo, né, que aparece então, ele fala sobre uma atmosfera, né, e também quando ele fala, né, da morada de Deus, né? Meu tempo está acabando, então vamos passar um pouquinho à frente, mas qualquer dúvida, entre no nosso e-mail aí que teremos a grata satisfação de esclarecê-los. E logo após, então, sobre esse futuro glorioso, né, dos que amam a cruz de Cristo, Paulo também fala sobre que transformará o nosso corpo, né, abatido, né? No versículo 21, ele fala então da natureza do nosso corpo terreno, ela é corruptível, né? E Pedro, na sua carta, ele fala que porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, né? Então secou-se a erva e caiu a sua flor, né? E Paulo também aos Coríntios, ele fala que o nosso homem exterior se corrompe. Provérbio 31:10 declara que enganosa é a graça, né, e vaidade a formosura. Então, não importa quão belo e jovens sejam nossos corpos, todos eles um dia fatalmente irão venecer, né? Mas o corpo ressurreto será transformado num corpo incorruptível. E essa mudança é de corruptibilidade para incorruptibilidade, de mortal para imortalidade, de vergonha à glória, de um corpo abatido, né, a um corpo glorioso, né, da imagem do Adão caído, a imagem de Cristo vitorioso, né? Tudo isso aí se dará naquele dia em que, quando Cristo vier buscar a sua noiva, a igreja do Senhor, né? Então, Paulo escreve, olha, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Então não há tempo, mais para que eu possa trazer
mas ficou faltando aqui um último capítulo, né, um último subtópico, melhor dizendo, da lição. Mas qualquer dúvida, como já dissemos, eis aí o nosso e-mail. Fique à vontade e despedimos agora então na paz do Senhor. E quero dizer para todos, né, que continuem então acompanhando a nossa programação. Creio que Deus irá lhe abençoar abundantemente. Um grande abraço, até o próximo programa Escola Bíblica.